Gabriel, você está me ouvindo? Gabriel, você está me ouvindo? Ah, sim, tá bom. Meninos que entraram agora, coloquem o nome para mim aqui no bate-papo, tá? E a sala de vocês, por favor, para mim pôr na presença. Não deixem de colocar, por mais que vocês tenham a descrição aí no perfil, mas coloca para mim aqui, porque fica mais fácil depois para mim só jogar lá na frequência de vocês, no sistema, tá? Aí, Vitória, coloca por favor Maria Eduarda, Rafaela, o Cauê. Coloca pra mim aqui no bate-papo o nome e a sala de vocês, a turma, tá? Não deixa eu te colocar, não. Isso, ok. Eu vou dar continuidade àquele mesmo conteúdo que eu deixei até uma atividade de potenciaçãozinha no, como formulário para vocês responderem, tá? Agora eu vou dar continuidade a esse conteúdo, vou dar mais uma explicação de como funciona a potenciação para a gente entrar em função exponencial propriamente dita, tá? Então é necessário a gente entender um pouquinho da potenciação para a gente calcular a função exponencial. Vocês vão ver que não é difícil, é super tranquilo. Amanda, coloca aqui para mim o nome e aí a turma sua, a sua sala aqui no bate-papo, tá? Por favor, não esquece. Para mim colocar a frequência no sistema, tá? Então vamos lá? Vamos então iniciar. Vou fazer com vocês um compartilhamento de tela, tá? Sobre o conteúdo. Eu aconselho que quem tiver, peguem o material, façam as anotações para estudar. É bom que vocês façam, tá bom? E outra coisa, aqueles questionários lá, é bom que vocês depois passem para o caderno também, tá? Para resolver no caderno, responder no caderno, para que vocês estudem, e não ficar sem estudar essa parte, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Assim que vocês verem a minha tela, vocês me avisem, tá? Vocês estão enxergando a minha tela. Meninos, esse material não é um material de produção minha, mas é um material muito bom. É um material do professor é, Jorge sobre funções exponenciais. E ele disponibilizou esse material e eu vou utilizá-lo para ensinar vocês esse conteúdo, porque eu gostei muito da montagem, da explicação, ficou muito bem trabalhadinho aqui no que ele colocou. Então, sobre função exponencial, né? Então, é o que a gente está estudando agora. Funções exponenciais, tá? Aqui, peraí, vamos para a regrinha. Então, aqui a gente tem um exemplozinho. Matheus e Hugo são colegas de turma. Outro dia, Hugo, o melhor aluno da sala em matemática, fez a Matheus uma proposta estranha. Durante 10 dias, a partir de hoje, vou lhe dar R$ 1.000 por dia. R$ 1.000 não, 1 milhão, né? Em compensação, você dará R$ 10 hoje e a cada dia, até o último dia, o triplo do dia anterior. Isso aqui é só para dizer, as aparências enganam, ou melhor, as potências, tá?
Então, ó, as aparências enganam, ou melhor, as potências. Então, ele disse assim que durante 10 dias ele iria ter esse rendimento aqui, ó, tá? R$ 1 milhão por dia. E em compensação, o Matheus teria que dar R$ 10 hoje a cada dia até o último dia, o triplo do dia anterior para que chegasse a esse total, tá? Assim a gente entende por que isso é possível, como que esse crescimento acontece através desse triplo do total no final, através da potenciação. Então a gente tem A, B e X são números reais que são definidos por potenciação. É expresso então pela seguinte igualdade: A, B e X, três são números reais, tá? A é a minha base, X é o expoente e o B é o resultado, que é a minha potência, tá? Então, de acordo com o tipo de expoente, a potenciação ela vai apresentar algumas restrições quanto ao valor da base. Como que seria isso? Potência de expoente natural, para quem assistiu a nossa última aula, foi quarta passada, porque na sexta eu só passei uma atividade. Vamos relembrar o que funciona, como que funciona. Eu tenho aqui, ó, uma base elevada a expoente zero. Toda vez que isso acontece, a minha potenciação é 1, tá? Então, é igual a 1. Quando A é elevado a 1, toda base, todo número real com expoente 1, o resultado é a própria base, tá? O próprio A. Quando o meu A é elevado a n, então quer dizer que essa base aqui, ó, ela vai ser multiplicada por ela mesma n fatores. Mas presta atenção, para que isso aconteça, o meu n tem que ser maior ou igual a 2. Porque se for menor, a gente já percebeu que menor que 2, ou vai ser a própria base como resultado, ou vai ser o resultado 1, tá? Isso aqui também, gente, é tudo para A diferente de zero, tá bom? Porque base zero elevada a qualquer expoente é zero. Tem que ter essa diferença. Tá tranquilo? Vocês estão compreendendo? Primeiro ano, vocês estão me ouvindo? Se vocês não responderem, eu vou pedir que vocês fiquem todos com as câmeras ativadas, para mim saber que vocês estão assistindo a aula. Viu? Só a Maria Eduarda que me respondeu. Gabriel, Vitória, Rafaela, Kaique. Ok. Então, olha, vamos a alguns exemplos. Como que isso funciona? Então, vamos lá. Ok. Quando eu tenho, então, 6 elevado a zero, minha base é 6, meu expoente é zero, então a gente viu que é igual a 1. E nesse caso, raiz quadrada de 5 elevado a expoente 1. Nós vimos que quando nós temos uma base elevada a expoente 1, o resultado é a própria base, então é raiz quadrada de 5. Agora prestem atenção aqui, ó. Base é menos 2, expoente 5, quer dizer que eu vou ter que multiplicar. Um detalhe importante, a minha base ela é diferente de zero, tá? E o meu expoente, ele é maior, ele tem que ser, para mim multiplicar a base por ela mesma, o meu expoente tem que ser igual ou maior que 2. E aqui, ó, é maior que 2, porque o expoente é 5. Então, eu vou ter que multiplicar o menos 2 em n fatores. O que quer dizer? Eu vou ter que multiplicar o menos 2 por ele mesmo 5 vezes. Então, eu tenho aqui, ó, menos 2 vezes menos 2, 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 que o resultado é igual a menos 32. Uma regrinha importante para que vocês não esqueçam. Quando eu tenho uma base negativa elevada a um expoente par,
tá? Aí, a minha resposta ela é positiva. Quando eu tenho uma base negativa elevada a expoente ímpar, a resposta tem que ser negativa. Então, vocês vão fazer, ó, menos 2 vezes menos 2, 2 vezes 2 é quanto? 4, fica 4 positivo, né? Menos 4 vezes menos 2, aí aqui já vai ser 4 vezes 2 é quanto? 8, aí vai dar menos 8, por aí vai até chegar a menos 32, tá bom? Tranquilo isso aqui, né? Não tem dificuldade não. Então vamos lá. A operação com potenciação. O que vai acontecer aqui? A operação com potenciação vai acontecer o seguinte: a potência de expoente inteiro negativo. Então, como que fica isso? Se o A e N são números reais com A diferente de zero, então a gente segue a seguinte definição para esse tipo de caso aqui. A seguinte definição é essa, ó. Operação com potenciação. Então, nós vamos ter a seguinte forma. Quando eu tenho A elevado a um expoente negativo, todos os dois são números reais em que o A ele é diferente de zero, então eu tenho que calcular da seguinte forma. Eu vou inverter a minha base. Então eu vou colocar, ó, ela não é uma fração, mas para que eu inverta ela e o meu expoente fique positivo, eu preciso transformá-la em uma fração, 1 sobre A elevado a expoente n. Feito isso, eu vou ter então que 1 A sobre N. Por quê? Porque se eu multiplicar um 1 por ele mesmo N fatores, a resposta é o próprio 1. Então, não vai alterar nada. Mas o meu A aqui, ó, que é o meu denominador, eu multiplico ele N vezes, eu vou chegar a um resultado, tá? Então, essa é uma das regrinhas. Então, vamos para exemplos. Esse exemplo, 5 elevado a expoente menos 1. Então, eu tenho que inverter essa base para que o meu expoente fique positivo. Então, eu vou ter 1 sobre 5 elevado a 1, que é igual a 1 sobre 5, porque 5 elevado a expoente 1 é ele mesmo, tá? A mesma coisa aqui, ó, vamos prestar atenção. Menos 8 sobre 3 elevado a expoente menos 1. Eu vou inverter essa base. Para que eu inverta, o meu denominador ele sobe negativo e o meu numerador desce positivo. Então, eu vou ter menos 3 sobre 8 elevado a 1. Presta atenção. O denominador 3 só subiu negativo porque o meu numerador ele era negativo. Se não fosse, isso não aconteceria, tá? Então, ó, como meu numerador na minha base inicial, ele é negativo, quando ele descer por denominador, ele desce positivo. E o meu 3, como ele era positivo e o meu numerador era negativo, então ele ocupa o sinal negativo do numerador inicial. Então, eu vou ter menos 3 sobre 8 elevado a 1, que é o próprio menos 3 sobre 8, tá? Então, vamos a mais exemplos. Operação, potenciação, potência de expoente inteiro fracionário, que é o racional. Então, a regrinha. Se A é real, pertence aos números reais, M e N são números inteiros, com N maior que zero, então a gente tem a seguinte definição. Se eu tenho uma base e ela tem como expoente uma fração, então eu vou ter como resposta um número racional, tá? Para que isso aconteça, o que eu vou fazer? Ó, presta atenção. Raiz quadrada, o meu denominador é o meu expoente da raiz e o meu numerador é o meu expoente da base dentro da raiz. A regrinha é essa, tá? Vamos para exemplo. Então, ó, o que acontece nesse caso? 4 elevado a 1 sobre 2. O que a gente falou? Olha a regrinha aqui, ó. A gente falou a seguinte coisa, que é a nossa regrinha. Deixa eu só organizar aqui. O que nós dissemos? Nós dissemos o seguinte, que quando eu tenho uma situação dessa,
eu vou ter um número racional, então é raiz quadrada. O meu denominador é o expoente da raiz quadrada e o meu numerador é o expoente da base. Então, no exemplo, é isso que acontece. Ó, o meu denominador é o meu expoente da raiz e o meu numerador é o expoente da base. O que que acontece aqui, meninos? Ó, nesse caso, eu vou colocar então raiz quadrada, presta atenção. Por que que o denominador, que é 2, não apareceu aqui como expoente da minha raiz quadrada? Alguém sabe por quê? É uma pergunta. Alguém sabe por quê que isso acontece? Raiz quadrada, gente, com expoente 2 não precisa aparecer, tá? Então, quando não aparece, eu sei que o expoente dessa raiz é 2, tá bom? E o numerador é o meu expoente da base. Então, 4 elevado a 1 é ele mesmo. Então, raiz quadrada de 4, eu sei que é 2. Por quê? Que número que eu multiplico por ele mesmo que é igual a 4? 2, tá? A mesma coisa aqui, 25 sobre meio, né? Expoente meio. 25 elevado a expoente meio. Agora eu falei certo. A mesma coisa, eu vou ter um número racional em que o meu denominador é o meu expoente da minha raiz quadrada e o meu numerador é o expoente da minha base. Por regrinha, eu sei que raiz quadrada com expoente 2 não precisa aparecer. Por quê? Tendo ele aqui ou não, eu sei que ele é 2. 25 elevado a expoente 1 é ele mesmo. Então, eu sei que raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque qual o número que eu multiplico por ele mesmo que é igual a 25? Se eu fatorasse essa raiz, eu ia chegar nesse resultado 5 também, tá? Vocês estão entendendo a questão de potência de número irracional? Estão entendendo? Sim, não? Falem para mim aí para saber. Ok, deixa eu olhar aqui. Então vamos lá. Então, ó, agora prestem atenção. Agora a gente tem um caso específico. 16 elevado a 1/3. Expoente é 1/3. Por regra, eu sei que o meu denominador é o meu expoente da raiz. E o meu numerador é o meu expoente da base dentro da raiz quadrada. Então, como que eu vou chegar a esse resultado? Como que eu chego a esse resultado? Eu tenho que pensar, então, o que eu vou ter? Raiz cúbica de 16. Então, eu vou ter que fatorar, né, essa raiz de 16 até que eu chegue a uma resposta. Fatorando essa raiz, depois eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. Então, olha só, para mim chegar a esse 16, para mim fatorar essa raiz aqui, eu fatorando essa raiz, eu vou simplificar esse 16, eu vou chegar no seguinte resultado: 2 raiz cúbica de 2, tá? Então, quer dizer, eu multiplico 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8 vezes 2 é 16. Então, eu sei que raiz cúbica de 16 nada mais é que 2 vezes raiz cúbica de 2, tá? Como que eu chego a esse resultado? Fatorando isso aqui. Fatora essa raiz quadrada aqui, tá? Raiz cúbica, que não é nem quadrada. Raiz cúbica 16. O que vocês têm que pensar? Que número que eu posso simplificar ao máximo que eu vou chegar a esse valor que está dentro da raiz? Então, ó, lembrando que o meu expoente da raiz é 3. Que número que eu posso multiplicar por ele mesmo 3 vezes que vai chegar próximo a esse valor? Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E agora, 8 vezes quanto que vai dar 16? 8 vezes 2, só que o 2 ele não entra aqui na raiz. Vou fazer um exemplo para vocês depois na próxima aula de como fatorar raiz quadrada ou raiz cúbica, tá? De potenciação assim.
Então, olha só, é 2 vezes raiz cúbica de 2. Agora a gente tem 9 quartos, né? Elevado a expoente menos 3 meios. Então, eu vou ter, primeira coisa, tem que inverter essa raiz. Presta atenção, todos os dois aqui nesse caso é positivo, então ninguém muda de sinal, só troca o lugar. Eu vou ter 4 sobre 9 elevado a 3 meios, tá? Feito isso, então, agora eu posso fazer meu radical. Então, eu vou ter raiz quadrada de 4 sobre 9 elevado a 3, tá bom? E aí, fatorando essa raiz, simplificando essa raiz, eu vou ter 2 terços elevado a 3. Primeira coisa que vocês têm que fazer é resolver o que está dentro da raiz quadrada, tá? Tá bom? Então, eu sei que raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 vai ser o quê? 3, tá? Porque 3 vezes 3 vai dar 9. 4 vezes 4, 2. Então, eu vou ter 2 terços elevado a 3. Então, toda vez que eu tiver dentro do parênteses a minha base for uma raiz quadrada fracionária e por fora um expoente, eu resolvo primeiro a raiz quadrada. 2 terços elevado a 3 nada mais é que 8 sobre 27 avos, tá? É isso. Vocês têm alguma pergunta? Tá compreendendo isso aí? Hein? Vou falar mais um pouquinho sobre as propriedades da potenciação, que são essas daqui. Bases iguais na multiplicação, conserva a base, somos expoentes, tá? Bases iguais na multiplicação e potenciação, conserva a base, somos expoentes. Bases iguais na divisão, conserva a base, subtrai os expoentes. Esse caso aqui é quando eu tenho uma base elevada a um expoente que está elevada a outro expoente, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Bases diferentes na multiplicação. A vezes B elevada ao mesmo expoente. Então, eu vou ter o mesmo expoente elevando cada uma das minhas bases. Então, eu vou ter A elevado a X vezes B elevado a X, certo? Na fração, na divisão, na fração, né? O que eu tenho? Quando eu tenho uma situação como essa, que a minha base é uma fração elevada ao mesmo expoente, eu vou então manter minha base, minha fração e elevar tanto o numerador como o denominador ao mesmo expoente, tá? É isso que acontece. Então, ó, vamos aos exemplos para a gente concluir nosso conteúdo de hoje. Quando eu tenho bases iguais com expoentes diferentes, eu conservo a base e somos expoentes. Então, eu vou ter 4, 0,3 mais 0,2, que é igual a 0,5, tá? E aí, gente, 0,5 nada mais é que meio. Então, eu vou ter raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Então, nunca esqueça disso. Parou aqui, tá certo? Não. Eu sei que isso aqui pode ser resolvido. Então, eu vou ter conservar minha base, eu sei que 0,5 é 1 sobre 2, expoente 1 sobre 2. Feito isso, eu sei que é um número racional. Então, eu vou ter raiz quadrada, lembrando que o meu denominador é o expoente da minha raiz quadrada e o 2 não precisa aparecer. E o meu numerador é o expoente da minha base. E o 1 é 1, então como é 1 é a minha própria base. Então, eu vou ter raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Olha só, aqui eu tenho 3 elevado a 2x menos 1. Como que fica isso, né? Então, eu vou ter conservar a minha base, tá? Como é que é 2x menos 1, então eu vou ter 2x no meu numerador e 1 embaixo. Então, eu vou ter 3x elevado a 2, conserva, olha só, eu tenho que jogar esse 2 para fora. E o 3 e sobre 3, aí tá certo. Agora, multiplicação de bases iguais, e aqui eu tenho uma raiz quadrada de 3.
Então, como que ficaria isso? Ó, vou simplificar o máximo que eu puder até eu chegar na menor resposta. Então, eu vou manter isso aqui por enquanto, porque o meu foco é resolver o que está embaixo. Aqui eu não posso simplesmente conservar a base e somar os expoentes, porque isso aqui é uma fração. Então, tem que tirar esse número racional aqui. Raiz quadrada de 3, eu sei que é 3 elevado a 1 sobre 2, tá? Então, feito isso, agora eu posso sim, ó. O que eu vou fazer? Conservo a minha base por causa do meu numerador, somo meus expoentes. Então, eu vou ter 3 mais 2. Como é uma fração embaixo e é uma divisão aqui, a base é a mesma, então basta eu pegar o numerador, o expoente de baixo e vir aqui, ó, subtrair do resultado. Então, eu vou ter tudo isso daqui, ó, vai ser 9 sobre 2, resolvendo tudo isso aqui, tá? Isso aqui, gente, ó, toda vez que a gente tem 3 mais 2 menos 1 com uma fração, eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum, tá? Então, 2 em 1 é 2. Então, você vai somar tudo isso aqui, ó, 2 e 1 vai ser 2, então você vai ter 2 vezes 1, 2, que aqui é como se tivesse 1. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. A mesma coisa, vou pegar 2 com 2 vai dar 1, vezes 2, 2, somo, tá? Subtrai com isso aqui e eu vou ter 9 sobre 2, a resposta final. No último exemplo, nós temos, né, 2 elevado a x vezes 3 elevado a 2x dividido por 5 elevado a x. Então, olha o que a gente tem. Toda vez que eu tenho uma situação como essa, eu sempre vou isolar, ó, eu tenho um expoente multiplicando, elevando a minha base, e eu tenho outro expoente aqui, ó, elevando o expoente de fora. Então, eu vou ter aqui 2 elevado a x vezes 3 elevado a 2. Esse expoente que está elevando o meu outro expoente, eu jogo do lado de fora, aqui 5x. Tudo isso vai ser igual 2 elevado a x vezes 9 elevado a x dividido por 5x. Aqui, ó, multiplicação das minhas bases com expoentes iguais, mas eu tenho uma fração. Então, vou ter 2 vezes 9 dividido por 5 elevado a x. Aí, eu vou ter 18 dividido por 5 elevado a x. Então, meninos, por hoje, nós vamos ver esse conteúdo aí. Próxima aula, a gente dá continuidade, tem muita coisinha para a gente ver. Aí, aqui a gente já vai falar de crescimento exponencial, ou seja, fração exponencial mesmo, função exponencial mesmo. Para a gente entender função exponencial, eu preciso entender tudo aquilo que a gente viu até agora. Ficou alguma dúvida? Vocês conseguiram entender? Eu preciso que vocês me respondam, pelo menos. Primeiro ano? Primeiro ano, vocês estão ouvindo o que eu estou perguntando? Ok, então. Então, meninos, a gente se encontra na sexta. Com a nossa aula, a gente já vai falar de crescimento exponencial, tá? De função exponencial, como calcular. Tá bom? Já que não ficou nenhuma dúvida. Então, a gente se vê então na sexta. Todos vocês colocaram, por favor, para mim aqui no bate-papo o nome de vocês e a sala, por favor, para me pôr na frequência. Então, tá bom. Então, eu vou postar essa aula lá no Google Classroom. Quem precisar rever, dá uma olhadinha lá, reveja o conteúdo então, tá? A gente se encontra até sexta. Tchau, meninos, até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.
Tenha aí uma boa semana, tá?